Bem-vindos a mais um vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Agora está havendo um debate aí nos comentários do canal. O que deve vir primeiro? Seu bem-vindo deve vir depois do boa noite, o boa noite deve vir depois do bem-vindo. Então, debatam nos comentários sobre isso e sobre as notas do boa noite, enfim. E do horário dos gatos bípedes, tudo isso aí já de costume. O Bolsonaro será o primeiro, desde o real, a terminar a gestão com o salário mínimo valendo menos. Aí colocaram essa foto do Bolsonaro aqui. Bom, vocês sabem que eu tenho uma tendência libertária, então não vou defender políticos, mas a questão é o seguinte. É sempre bom ver a esquerda se esperneando com uma coisa que na verdade é boa para a economia. O salário mínimo é uma aberração que não deveria existir, que não ajuda ninguém. E se ajuda alguém, ajuda aqueles que têm poder político a conseguir mais poder político às custas do pobre. A pessoa que mais se ferra com o salário mínimo é exatamente o pobre e é exatamente a pessoa que não consegue produzir um valor de mercado maior do que o salário mínimo. Essa pessoa se torna um refém do Estado, de um sistema populista dos estados. E o fato de o salário mínimo ter ficado mais baixo no governo Bolsonaro, dele ter ficado mais baixo que o esperado, ou que os esquerdistas esperavam, ou que outros políticos teriam feito, é na verdade algo bom, é na verdade um bom sinal para a economia. Então eu vou explicar aqui por que o salário mínimo é um lixo, e uma aberração que não deveria existir. Em primeiro lugar, a lei do salário mínimo ela não aumenta nenhum salário, já que ninguém vai te contratar se aquilo não estiver dando lucro para quem contratou. Quando o trabalhador é contratado é porque o trabalho dele produz um valor, sendo que esse valor garante o salário dele, ele produz aquele valor ali dentro da infraestrutura do emprego, porque se ele produzisse fora da infraestrutura do emprego, ele também não entraria no emprego. O trabalhador produziria sozinho e ficaria com todo o valor para ele. O trabalhador ele aceita um emprego, que os marxistas acham que emprego é exploração, etc. Mas o trabalhador ele aceita o emprego porque ele ganha mais dinheiro, ele ganha mais valor trabalhando no emprego do que fora do emprego. É por isso que ele escolhe entrar no emprego. Se ele não escolhesse, seria trabalho escravo, que é obrigatório. O emprego não é trabalho escravo, é um trabalho que o trabalhador escolheu fazer. E ele produz o suficiente para dar lucro para o empregador, para que vale a pena ele contratar, e para garantir o seu salário, o seu valor. Agora, o salário mínimo, ele diz o seguinte: se você não oferece o valor X com o seu trabalho, você está proibido de trabalhar. Por isso que a lei do salário mínimo deveria se chamar, eu sugiro 2 nomes para a lei do salário mínimo: lei do salário zero ou lei do desemprego obrigatório. Por quê? Porque se o seu salário, se o salário que você vale no mercado de trabalho vale menos que o salário mínimo, ele vai valer zero. Em vez de, por exemplo, digamos que o salário mínimo é R$1.000. Se o seu trabalho vale R$900, em vez dele valer R$900, agora ele vai valer zero. Ou seja, você vai ser proibido de trabalhar com esse salário e você vai ser obrigado a ficar desempregado. Agora, o que acontece se o seu salário vale R$900? O que acontece no mundo real? Você vai trabalhar por R$900, você vai produzir valor, você vai ganhar experiência e aí o seu salário, o seu trabalho vai valer mais. Daqui a pouco ele vai valer 1.000, daqui a pouco ele vai valer 1.500, daqui a pouco ele vai valer 2.000. Só que como o salário mínimo é R$1.000 e o seu trabalho agora vale 900, você é proibido de jamais o seu trabalho valer 1.000 e 1.500 e 2.000. Porque agora você não pode começar a trabalhar, você não pode ganhar experiência, você não pode aumentar o valor do seu trabalho pela experiência. Olha que legal, salário mínimo. Olha que bonito, olha que legal. E outra coisa, quanto maior o salário mínimo, melhor. Então por que não põe 10.000 o salário mínimo? O que vai acontecer se colocar o salário mínimo 10.000? Simplesmente uma onda massiva, gigantesca de desemprego. Simplesmente todo mundo praticamente vai ficar desempregado, exceto... Não, todo mundo mesmo vai ficar desempregado, porque como a economia vai entrar em colapso, até as pessoas que valiam mais vão ficar desempregadas também. Porque agora ninguém vai ter dinheiro para pagá-las. Porque aí vai colapsar a economia toda, vai desmoronar ela inteira como uma bola de neve. Ou seja,
E o salário mínimo, então, ele só obriga uma pessoa cujo salário vale pouco, vale menos que o mínimo, a ficar desempregada, impede ela de entrar no mercado de trabalho. Agora, e os salários acima do mínimo? Salários acima do mínimo continuam iguais. A lei do salário mínimo, ela só serve para atrapalhar. Ela não serve para absolutamente nada. Ela não ajuda a economia em absolutamente nada. Então é legal ver os esquerdistas se esperneando. Quer dizer, provavelmente eles têm coisas que eles poderiam atacar o Bolsonaro. Só que eles são tão alienados, os esquerdistas são tão alheios à realidade, eles não entendem nada da realidade, que o que eles atacam da direita é o que está certo. É impressionante, é absurdo o nível de idiotice. Se o brasileiro entender isso, se o brasileiro entender que é o livre mercado, que é a liberdade de mercado, que faz um país sair do terceiro mundo, que poderia fazer o Brasil sair do terceiro mundo e ir pro primeiro, basta ter liberdade de mercado. É isso, é só isso que separa um país do terceiro mundo de primeiro. Se os brasileiros entendessem isso, a esquerda iria pro buraco, não existiria mais esquerda, e existiria agora uma discussão sobre como vamos conseguir a liberdade de mercado, que é essa discussão que deveria prevalecer. É isso que as pessoas deveriam discutir. Agora, nem os liberais do Brasil discutem isso. Você vai ver o MBL, não tem preocupação de diminuir o Estado e liberar o mercado. Eles estão falando de corrupção, contra a corrupção, anticorrupção, cortar gastos. Você está errando o ponto. O ponto é não pagar imposto, o ponto é acabar o imposto, deixa o Estado falir. Desde que o mercado não vá à falência. Desde que o mercado fique livre desse parasita, desse peso que está carregando nas costas, que é o Estado. E tem gente que ganha patrocínio para defender político e fica lá discutindo coisas dentro do Estado, porque ganha o seu patrocininho, ganha o seu lucrinho, ganha o seu dinheirinho, e fica discutindo coisas dentro do Estado, fazendo um círculo, um loop infinito, que não vai acabar nunca isso. Você vai cortar gasto, aí vai ter outro gasto, aí o Estado... Né, se o Estado recebe imposto, ele vai usar esse imposto em alguma coisa. Não importa, o dinheiro já foi roubado pelo imposto. Para diminuir o Estado, a gente precisa acabar com o imposto, a gente precisa acabar com regulação de mercado, desregular o mercado, deixar que a regulação de mercado seja apenas a propriedade privada e as trocas voluntárias, aí cada um vai procurar o melhor valor. E a segurança da propriedade privada? Armamento. Segurança da propriedade privada se baseia principalmente na liberdade de armamento, na liberdade de serviços de segurança. Porque o Estado é aquilo que monopoliza o uso da violência, e ao monopolizar o uso da violência, ele leva naturalmente à destruição do livre mercado, à destruição da liberdade. Então é assim que a gente pode sair do terceiro mundo e ir para o primeiro mundo. Tentaram criticar o Bolsonaro. De novo, não sou defensor de nenhum político, não tenho político de estimação, mas a esquerda, ao tentar criticar o Bolsonaro, criticou exatamente o que ele fez de certo, que foi não aumentar o salário mínimo. Quanto menor o salário mínimo, melhor para a economia, e principalmente para aqueles que são pobres e têm um trabalho que vale pouco. Principalmente para eles, que o salário mínimo é destrutivo e precisa abaixar. Muito obrigado, deixe seu like, sua inscrição e até a próxima.